Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então é o seguinte, né? Primeiro a gente tem que pedir desculpas pelo que o Estado fez, no sentido de divulgar uma informação tão importante só no final numa quarta-feira, véspera de feriado, oficialmente às 8 horas da noite. 8, quase 9 horas da noite, quando o e-mail da escola recebeu a notificação, né? Mas aí quem somos nós, meros mortais, para reclamar de algumas coisas, né? Só podemos lamentar essa atitude que deixa claro só um pouco de desorganização e que incomoda todo mundo no modo geral, né? Como incomodou a mim. Mas isso aí tudo bem. Então, como só relembrar aqui, a gente vai começar o conselho das turmas. E aí é o seguinte, como é esse primeiro formato de conselho que nós estamos fazendo, a intenção aqui não vai ser discutir aluno por aluno, ou sala por sala. A ideia é o professor, basicamente, justificar em poucas palavras, né, em poucos instantes, como ele fez para realizar o fechamento das notas. Lembrando o seguinte, os professores que não fecharam as notas, não fecharam nota e falta, vai ter que dizer por que não fez isso, né? Todo mundo já sabe a razão. E os professores que conseguiram manter uma média também. E aí, lá na sede e no diário, o professor vai ter que criar essa justificativa, escrever lá o que ele fez para chegar a esse ponto. Lembrando que a promessa, e aí a gente está segurando fortemente nisso, que o sistema da Secretaria Escolar Digital ficará aberta e, posteriormente, faremos algumas alterações, caso seja necessário. E lembrando que quem fará essas alterações não é o diretor, é o professor, no momento oportuno, quando as aulas retomarem, se retomarem. Tudo bem? Então, esse vai ser o critério para fechar as notas lá. Eu tô olhando aqui para mim, eu consigo gerar um mapão, e aí alguns professores fecharam, e aí os que não fecharam não colocaram lá a quantidade de aula e tal. Tem que colocar toda essa quantidade de aula, tudo bem? Só para lembrar aí. A gente vai começar especificamente daqui a alguns instantes. Vou só esperar mais um instante aqui, verificar todo mundo que está aí. Aí nós começamos já, seguindo essa ordem aqui. Tudo bem? Só mais um instante. Pessoal, tem uma lista de chamada para vocês preencherem. Vou mostrar aqui na tela do celular onde é e na tela do computador. Tem muita gente que ainda não aprendeu a entrar na reunião direto pelo aplicativo, né? Então eu vou mostrar rapidinho, 2 minutos. Compartilhar minha tela. Uma pessoa confirma que está vendo minha tela, por favor? Ainda não, João. Não está vendo minha tela? Eu não estou também, João. JB. Agora apareceu. Sim. Então quando você vem aqui, ó, sempre que você for entrar numa reunião, seja da nossa reunião, seja da diretoria de ensino, você tem que estar aqui no perfil acadêmico. Se for no computador, aqui em cima tem o perfil acadêmico. Esse aqui você não vai conseguir ter acesso às funcionalidades. Sempre no perfil acadêmico. Entra no aplicativo, vê se está no acadêmico. Você deve aparecer em todas as equipes que você faz parte. Eu faço parte de todas essas aqui. Aqui é a nossa equipe. Você clicou na equipe Escola Áurea, Conselho de Ano e Série, e você ingressa na reunião. É simples. Para você marcar presença, está aqui um formulário. Ó. 2 professores já responderam. Clica em presente, enviar voto. Na hora que você preencher isso, vai vir pro meu e-mail a sua presença dentro de uma planilha, tá? Essa é a forma que você faz já mais um já respondeu. No computador. Antes de ingressar. Mas é antes de ingressar na reunião, então. Você pode fazer durante a reunião também. Mas você pode fazer quando acabar também. Agora eu vou transmitir a tela do meu celular para mostrar para vocês como é que funciona no celular, tá? Tô tentando fazer rápido para não...
Todo mundo vendo minha tela? Sim. Eu vou voltar. Tem o botão de voltar aqui em cima, eu aperto em voltar. Aqui estão minhas equipes. Quando você ingressa na reunião, você clica aqui em cima. Se você entrou no aplicativo e não tiver no acadêmico, vocês estão vendo aqui o acadêmico, também não vai ter funcionalidade nenhuma. Entra sempre pelo acadêmico. Aqui você tem todas as suas equipes, equipe Escola Áurea, Conselho de Unicérie, presença aqui. Clica no presente e envia o voto. Tá bom? Ah, tá. Eu não vou participar muito da reunião hoje porque eu estou muito gripado, então vou ficar fungando, senão ficar com nojo. Muito obrigado, bom trabalho para todo mundo aí. Se alguém não conseguir responder a chamada, depois me chama no final, a gente faz junto. O meu foi, João? João, por favor, é o Jefferson. Eu cliquei em presente, só que some. Onde eu clico presente desaparece, é normal? Por favor. Normal. Ah, tá. Meu também. Você consegue conferir para ver se. Você consegue ver se eu estou presente aí, por favor? Ainda não. Não? E eu, João? Só no final da reunião. Ah, tá, beleza. Mas eu vi que você respondeu, Jefferson. Na hora que você entrou, só tinha você, já estava lá a resposta. Ah, fechou. Valeu, obrigado. De respostas. Vai ficar tranquilo, beleza, gente. A gente tá gravando a reunião por causa disso também. Se algum problema, valeu, a gente vai obrigado. chamar vocês. Valeu. Então vamos lá, pessoal. Só relembrando então, o conselho, primeira vez que nós fazemos o conselho nesse formato, espero que o segundo não seja assim, mas se for, a gente vai aprender um pouco mais. Então vamos lá. Relembrando a informação que eu coloquei logo no início, nós vamos apenas justificar, tá? Então por isso uma das razões a gente está gravando aqui a reunião, o professor, né, a gente vai tentar seguir a ordem de chamada pelo essa ordem que tem aqui, né, de pessoas na reunião, para ficar um pouco mais fácil para todo mundo, e vai dizer, olha, diz as suas séries e como é que você fechou a nota, tá? Lembrando que essa mesma fala, né, as mesmas coisas precisam ser descritas na justificativa lá na Secretaria Escolar Digital. Então, acredito que a gente não vai ter nenhum problema com isso, certo? Então, qualquer dúvida, você vem, fala, tal, mas vou pedir para que a gente seja o mais rápido possível, mais breve possível, só dizendo, olha, consegui fechar as notas da sala de acordo com as atividades que eu tinha de tal período ou de acordo com as atividades que eu recebi dos alunos. Aqueles alunos que não tiveram bom desempenho, a gente nem vai colocar lá, a gente vai deixar em aberto para que seja corrigido posteriormente. Ponto. Ou não consegui fechar as notas dos alunos, eu não tive resposta de uma série de atividades, por essa razão as notas não foram fechadas, nem notas e faltas, e será refeito, ou será corrigido, o feito, né, em um momento oportuno, que é assim que retornar às atividades. Vai ser simples assim. Por que eu estou fazendo isso? A gente precisa garantir algumas coisas, no seguinte sentido. Todo mundo já sabe que a posição da escola foi receber as atividades no retorno, por causa das características da escola, da comunidade da escola. Caso os professores consigam receber atividades dos alunos, eles vão colocar lá, eles vão dizer quem alunos são esses, né, no momento oportuno também, e fechar a nota de acordo com isso. Caso ele não conseguiu, a promessa é que quando retornarmos,
corrigiremos, receberemos essas atividades e aí fecharemos e lançaremos as notas, tá? Do contrário, ficará em branco, que a promessa da Secretaria Escolar Digital é que isso seja corrigido ou seja alterado depois, tá? Então isso tem que estar claro para todo mundo. Então você tem que colocar a quantidade de aulas e tem que justificar caso fechou ou caso não fechou. Tudo bem? Alguma dúvida quanto a isso? Não. Então, beleza. Então, ó, se vocês quiserem, né, eu posso ir falando, mas se vocês quiserem, é só clicar aí nessa figurinha de pessoas que tem para a gente ver as pessoas da reunião e aí seguir essa mesma ordem. Tudo bem? Aí a gente segue essa ordem aqui. Essa ordem alfabética que tá aí. Tudo bem quanto a isso? Tudo bem. Renato, Tudo bem. Vou falar. acabei de ver que o Paulo, o Zé Carlos, o Robson, eles estão lá no ATPC. Peraí. Tá, a gente espera mais um pouco, sem problema. A do hoje não tem ATPC. Ah, mas aí os caras confundem aqui. Eu orientei eles a virem pra cá. Desculpa. Então o Robson apareceu. Bom dia. E é isso, Robson, bom dia. Eu já estou entrando desde cedo para ver como é que vai acontecer as coisas, para ver se eu estou muito sem as coisas muito erradas. Ok, todo mundo quase certo. Eu vou assistir para ir acompanhando e ver os acertos que eu preciso fazer. Tá, sem problema. Vou fechar o áudio. Só que não tô vendo nada. Bom dia, Paulo. Bom dia, Renato. Você tá na reunião do conselho, sim, vou ficar tranquilo. Tá. Eu tava em outra reunião. Então, o João falou. Ele foi buscar o povo lá. O Zé Carlos também conseguiu chegar, tranquilo. Ô, João, já cheguei, Renato. Achei Beleza, vocês. Carlos. Bom dia. Bom dia. Todo mundo aí então, João? Podemos? Bom dia, Renato. Edmila aqui. Bom dia, Mila. Deixa eu te perguntar. Eu tenho eletiva só no primeiro ano, né, com o primeiro C, só que é um pouco de cada série. Eu tenho que participar normalmente? Como é que funciona? Deixa eu abrir aqui.
A ideia é que todo mundo participe do conselho, todo mundo que tem as disciplinas todas, né? Que faz parte do conselho aí. Como é que nós vamos fazer? E aproveitando, já repito para todo mundo que não estava aí. Então, nesse primeiro momento, são os 4 primeiros anos. O professor ou qualquer um vai falar sobre a sala, tá? A gente não vai ter esse tipo de discussão. A discussão vai ser simplesmente, olha, o professor disciplina tal, da sala tal, né, no caso primeiro A, conseguir fechar a nota de acordo com isso, isso, isso. Não conseguir fechar a nota de acordo com isso, isso, isso. E ponto. Não tem muita coisa para dizer. E lembrando também que essa justificativa deve constar na justificativa principal lá da sede. Tá? Então a ideia é, o professor falou uma vez o que ele fez, nas turmas que ele fez, ponto final, né? Não tem, primeiro ano fecha, e aí a gente vai indo para o segundo, e assim vai. Então, por exemplo, eu não sei, acabo nunca decorando isso, como é que tá a ordem de todo mundo. Então, mas se o professor tem aula, primeiro A, primeiro B, primeiro C, primeiro D, fala, olha, no primeiro A, primeiro C, primeiro D, eu fiz assim, ponto, acabou a participação desse modo geral. Tá? E aí você vai ficar logado aí, mas você não vai precisar falar muito mais que isso. Dá para entender, Jamila? Não, é só assim, porque as eletivas tá como primeiro C. Só que eu tenho um pouquinho de cada aluno de cada sala, né? E é a única sala que eu tenho do ensino médio, aí eu queria só entender. Mas tá bom, eu vou aguardar, vou escutar. Mas aí isso vai funcionar para todas. Então, por exemplo, se por alguma razão você não conseguir participar agora, não há problema, porque isso vai funcionar para todas. Então vai ter um momento que você vai poder falar isso para todas as salas, sem problema algum. Consegue? Ficou claro assim nesse sentido? Então, por exemplo, agora a gente vai especificar o primeiro ano. Mas o professor que dá aula em todas as salas, beleza. Aí, por exemplo, eu tenho uma eletiva aqui, só que só tem alguns alunos, tá? Do momento que você tiver numa parte que você tenha mais salas, se você quer falar nesse momento, você fala nesse momento, não tem problema nenhum. Tá, então podemos começar, pessoal? Podemos, Renato. Diz. Meu telefone entra em espera toda hora, é normal isso? Cara, não... Acredito que sim, não sei, vai depender da configuração que tá aí. Não, dá pra Só agora. Só eu que desativo o microfone. Ah, tá bom. Então, eu recebi aqui que a professora Bruna Carolina não pode falar exatamente nesse momento, tá? Então, a próxima na nossa lista aí é a professora Dalila. Então, por favor, Dalila, mais breve possível, você precisa justificar como é que você conseguiu fechar o primeiro bimestre, se conseguiu ou não, né? Por favor. Bom dia para todos. Consegui sim, é primeiro A, né? Consegui sim, eu tinha atividades que eles fizeram antes da quarentena, tinha visto no caderno, alguns tinham atividades, alguns tinham trabalho, daí eu consegui fechar a média de todo mundo, meu diário está ok, já lancei. Ok? Ok. Dalila, se você tiver as outras salas do primeiro ano e já quiser fazer o comentário, fica para tudo. Para todas as salas do primeiro ano, no caso. Você só tem o primeiro Renato, eu só tenho o primeiro A. Beleza. Aí, nesse caso, eu posso sair e voltar daqui a pouco? Pode ou sim. Não? Fica Pode. logado o tempo todo? Pode ficar logado, pode sair, já está registrado o que você fez. Tá bom. Eu volto daqui a pouco, então. Pronto. Próximo professor, Irene, você tem primeiro ano? Bom dia, diretor Renato. Está me ouvindo? Alô? Sim, estou ouvindo. Então,
Os alunos que entregaram as atividades do primeiro bimestre, quando eu estava com eles, trabalhos, redações, aí eu consegui fechar, peguei a avaliação, não todos, só os que me entregaram. E os que não me entregaram, vai ficar para um retorno, entendeu? Então, por exemplo, no primeiro ano, uns 15 me entregaram, eu peguei essa avaliação, que foram redações, tradução, somei com os pontos do caderno, participação, e dei porque nós não recebemos mais atividades, né, por causa da pandemia. Nem todos os alunos, quase todos, né, quase 100%, 90%, ninguém está entrando nem entregando atividades. Isso é geral, porque os mesmos professores que estão no meu canal estão na mesma situação também. Certo, mas era a vez da professora Irene. Ah, é porque eu vi aqui. Tá bom. Ok. Mas fica tranquilo, professora. Irene, tá ouvindo? Professor Irene não tem primeiro ano, Renato. Não tem primeiro ano, Tô ótimo. vendo aqui no horário. Tá, então professor de Sociologia, por favor, Jefferson. Oi. Então, pessoal, é o seguinte, eu tinha conversado com o João já, referente a isso. Eu não tive tempo para avaliar, para poder fechar a nota deles. Então, eu vou aguardar o retorno para eu poder disponibilizar as notas dos alunos, tá ok? Tudo bem, professor? Só reafirma as suas salas, no caso de estar o primeiro ano. Então você tem todas as salas do primeiro ano, isso aconteceu com todas as salas do primeiro ano. Era a fase de adaptação. Na semana que eu ia recolher a primeira atividade que eu tinha passado, essa pandemia toda, eu não tive a oportunidade de recolher essas atividades. E eu não tive o retorno de todos os alunos para poder fechar a nota deles. Eu não vou inventar nota, eu não posso fazer isso. Isso. Tá, muito bem. Ok? Então esquece de colocar isso lá na justificativa na sede e não tem problema nenhum. Ok, beleza. Bom, próximo aqui da minha lista aqui, né, do João Ricardo, não é professor, o Bento. Pode falar agora, professor José Bento. Alô, tá me ouvindo? Alô? Estamos sim. Bem, seguinte, esse do ano foi muito conturbado, né? Podia estar perdendo turma, então estava numa certa crise. E também as atividades que eu passei, ninguém imaginava o que ia acontecer. Geralmente eu passo atividade para receber depois de 2, 3 semanas. Eu dou um prazo longo para os caras fazerem as atividades. Então, fomos pegos de surpresa. Então, eu não peguei atividade de ninguém. Esse processo de dar aula à distância, acho que as pessoas estão começando a se acostumar agora. Poucos enviaram atividade. E eu penso da seguinte forma. Falar em fechar nota chega a ser fantasia. Mas, como eu não vou, a gente não pode zerar ninguém, é totalmente injusto, e aquele que entregou 1 ou 2 trabalhos, de total de 4, eu não acho justo numerar uma nota para esse cidadão que não entregou tudo, já que o outro que nada entregou vai ficar com a nota, vai ficar, né, sem uma pontuação, sendo ela, vai ficar à espera, né, de uma pontuação. E como o sistema vai ficar aberto, eu acho que tem tempo suficiente para quem realmente quiser entregar, né, entregando essas atividades. Porque o sistema aberto, a gente pode lançar nota, né, não há um tempo, né, concretizando como o normal é acabar. Primeiro bimestre tem que lançar nota. Não, então o tempo está aberto, o sistema vai permanecer aberto. Então acho que é mais justo esperar, né? Até porque agora a gente já tem o chat lá da CMST, de repente o contato vai melhorando.
E isso eu fiz não só com o primeiro, com todas as turmas. Ok? Obrigado, professor Bento. Próximo é José Carlos. Ouvimos, Bento, tranquilo. Beleza. Bom dia a todos. Então, Renato, eu fechei as médias, atribuí uma nota também de acordo com as atividades que eu já tinha recebido. Então, eu juntei tudo e consegui fechar algumas notas. Outras notas que eu não consegui fechar, eu deixei em aberto, para a gente resolver depois. Isso foi para todos os primeiros anos, aliás, para todas as turmas, porque todos eles já tinham me entregue algum tipo de atividade e eu usei aquilo para fechar as médias. E coloquei a justificativa, né, lá no seu devido espaço, dizendo que os alunos com notas foram avaliados de acordo com as atividades entregues anterior ao período de distanciamento social. Os alunos sem notas serão avaliados em outro momento. Eu fechei assim a minha observação e as notas que deu para fechar, eu fechei. Para todos os primeiros, segundos e terceiros anos, eu agi da mesma forma. Tá bom, Renato? Tá bom, professor José Carlos, obrigado. A próxima aqui é a professora Juliana Freire. Por favor, professora. Bom dia, pessoal. Então, Renato, eu também, dos primeiros anos, né, que eu tenho todos, eu não fechei, vou deixar em aberto para fechar depois. Ainda não coloquei a justificativa lá, depois até vou pedir uma ajudinha para o João. Porque eu também tive muitas atividades que eu já tinha passado para eles e não tive o retorno, porque não deu tempo deles me entregarem, né? Então, eu achei melhor deixar sem fechar os primeiros anos. Diferente de algumas outras salas que depois, no momento do ATPC delas, eu vou comentar. E foi isso que eu fiz. Eu vou deixar em aberto para quando a gente retornar e eu tiver as atividades, eu coloco... Quando eu tiver essas notas, né, esses trabalhos comigo para poder corrigir, eu vou colocar lá as notas. Então, eu vou justificar o porquê de eu não ter atribuído nenhuma nota para eles. Então, todos os primeiros anos foram assim. Beleza, professora Juliana, obrigado. Próxima é a professora Márcia. Bom dia a todos. Olha, eu consegui dar nota com atividades que eles me entregaram. Tem um ou outro aluno que ficou sem nota porque não tinha nada, mas uma sala ou outra só que aconteceu isso. E eu fechei pelo que eu tinha. E alguns até entregaram atividade e tudo, então dei notas até maiores. Foi isso. Obrigado, professora Márcia. Professora Maria da Conceição, só repete, professora Maria da Conceição, aquilo que a senhora falou lá do início, bem breve. Professora Maria. Ah, tá, aqui. Como eu já havia falado, né, eu já tinha, no momento, na primeira fala, incluído as turmas que eu já tinha fechado. Eu só, na verdade, os primeiros anos ficaram para o retorno. Agora, como vai ser à tarde, né, os oitavos anos eu consegui, porque tinha 2 atividades, eu aí também teve o ponto da participação. Mas os primeiros anos só no retorno, porque só tinha uma atividade. Entendeu, diretor? Tudo bem, professora? Muito obrigado. Professor Roberto. Liberal. Olha, eu dou aula para o primeiro A, B, C e D. Eu fechei as notas com a participação em sala de aula e a resolução dos exercícios que eu tinha anotado deles.
Então, eu fechei 50% da nota, e se eles entregarem a atividade no retorno, eu refaço a nota deles de alguém que entregou, né? Ou uso essa atividade para o segundo bimestre, se não retornar, né? Tudo bem, então, professor Roberto. Muito obrigado. Thalita, você não tem? Não, Thalita não tem. Caso eu esteja enganado. Tem mais algum professor aí que eu não estou lembrando? Eu não estou vendo aqui. Então, só confirma para mim. Então, os professores do primeiro ano foram esses, né? Ô, Renato, Pode falar. então, no meu caso, eu tenho, né, como eu disse, a eletiva, eu não fechei nota, né, e eu não consigo justificar nos diários eletrônicos eu não ter nota. Se eu não me engano, só o 7º ano C que abriu espaço para eu justificar. As outras salas, elas travaram aquele lugar de observação. E eu até no dia acho que eu avisei para o João, né? Mas não abre o campo, eu consigo, digitei as faltas lá bonitinho. Aí na hora que eu vou justificar, eu não consigo colocar o cursor para me inscrever. Admila, só para eu ter noção aqui, essa é na justificativa principal ou na justificativa individual? Principal de toda a sala. Certo. Não, mas tudo bem, depois a gente vê o que aconteceu. E se for problema que a gente consegue resolver, resolveremos. Do contrário, a gente abre um comunicado com a sede e pede esclarecimento. Certo? O João já tinha aberto um chamado, porque a princípio a disciplina de ciências não tinha habilidade nenhuma para ser lançada, né? E aí eles arrumaram isso durante o processo e eu percebi que isso era um problema da rede, porque eu escutei nas conversas lá com um bate-papo com o secretário, quando ele fazia reunião, alguma coisa assim, que outros professores reclamavam da mesma coisa. Agora, esse campo observação é engraçado porque tem sala que funciona e tem sala que não funciona. Tudo bem. Então, pessoal, só lembrando aqui o seguinte, essa primeira parte foi, e aí tem que justificar no seguinte sentido, alguns professores não participaram por uma série de razões, tá? Até porque estava combinado uma coisa e na última hora trocaram aí a regra do jogo, né? Mais uma vez, só demonstra que a gente troca o carro, não o pneu com o carro andando, e alguns professores não conseguiram participar por razões técnicas ou outras que a gente vai conhecer em breve. Mas fica aqui registrado, então, que no primeiro ano, os professores que conseguiram fechar, que tinham atividades, fecharam a nota, mas todos estão cientes que assim que se as coisas retornarem ao normal, né, a gente vai fazer aí, recuperar esses trabalhos, recuperar essas atividades, para assim depois, se possível, fechar um conceito final para todo mundo aí. Tudo bem? Acho que diante disso, o conselho então do primeiro ano se encerra, porque já não... Tem gente com o braço em pé, Renato. Tem braço em pé? Tá, tudo bem. Então, passo a palavra. Eu só gostaria... bom dia a todos. Quem fala aqui é o professor Paulo, vice-diretor da escola Áurea. Só gostaria de ressaltar que todos os professores, ao falar, por favor, fale seu nome e a disciplina a qual leciona, para ficar registrado, né, a sua participação, por favor.
João, só confirma para mim, podemos encerrar então, primeiro ano? Pode encerrar. Se alguém for sair e não conseguiu assinar a lista de presença, me chama no WhatsApp que eu ensino. A professora Maria levantou o braço. Então, eu sou a professora Maria da Conceição, professora de língua portuguesa, professora dos primeiros anos, A, B, C e D. Só uma observação. A justificativa principal, o cursor não digita nada, entendeu, João? Não está funcionando. A geral. É a mesma situação da professora Edmila, tem que abrir um chamado na sede. Então, obrigada. À tarde, nós temos os dos 8º anos, né? 15 horas. Confirma? Confirmo. Pois nem mais nenhum professor quer tomar a palavra, a gente encerra então o primeiro ano. Os professores que precisam sair, desconectar, desconectam, e aí a gente vai retomar esse mesmo procedimento para garantir o registro. Nós vamos retornar com o segundo ano ou com o primeiro B? A intenção é que o segundo, Dalila. Ok. O primeiro, então, já está encerrado. O primeiro está encerrado, porque todos os professores, todos, né? Acho que é só um professor que não conseguiu entrar, eram todos do primeiro ano. Ok, então a gente sai da reunião e volta no segundo ano para marcar presença. Peraí, essa coisa técnica, deixa eu ver aqui. Como é que tá aí, João? É uma presença pro dia inteiro. Você colocou a presença lá, já vai valer pro dia inteiro. Ok. E agora tem que sair dessa sala e entrar na sala do segundo ano, é isso? Não, é tudo na mesma sala. Tá. Então eu continuo aqui, para continuar o segundo. Sim. Ok, obrigada. Professores, acho que não há. A gente deixou a mesma sala para todo mundo, e aí é aquilo, né? Você pode, caso você não tenha a série ou a turma, e aí você quiser sair, fica à vontade. Mas se você quiser deixar logado, e aí, para estar por dentro do que está acontecendo, também fica à vontade. Eu acredito que não vai ser necessário a gente ficar fazendo uma série de reuniões por sala. Até porque no ensino médio, acho que quase todo mundo já é da mesma turma, vamos assim dizer. E aí a gente vai só chamar. Caso a gente consiga acabar um pouquinho antes, a gente simplesmente vai tentar contato com os outros professores para já ir começando e terminando, né? Para deixar tudo o mais rápido possível. O professor Zé Correia chegou. Como não deu o horário ainda, acho que ele pode falar, Renato. Pode sim. Zé Correia, a gente está aqui a gente está aqui dizendo como é que a gente conseguiu fechar as notas do primeiro ano do ensino médio. Então, se você puder, bem breve, dizer como você conseguiu fechar as notas, é a sua participação no conselho. Acho que não tudo não. Zé Correia, a palavra é sua. Aqui, mas eu não estou ouvindo, está muito baixo. Alô? Tá me ouvindo? Oi, Zé Correia. Estamos ouvindo sim, Zé Correia. Eu estou ouvindo você muito baixo. Mas é possivelmente problema de conexão. Se você quiser falar, a gente está conseguindo escutar você sim. Tá. Eu estou aqui em Paraibuna, cara. Aqui a internet pega ruim pra caramba. Mas foi pego de surpresa que vi a notícia ontem. Então não estou nem com o meu diário aqui. Mas estou acompanhando aqui, né? As notas fechei, o que deu. Eu deixei aberto quando no meu recado lá, porque por aquilo que a gente conversou, né? Eu tenho algumas atividades deles e a gente tem que esperar a nota deles para fechar. Eu quero não prejudicar nenhuma.
fechar com as notas que tinha. Eu fechei aí, faltou mudar a minha total de presença, porque eu coloquei só o que tinha. E eu tive que colocar o total do bimestre, né? Vou mudar aí. Mas vou acompanhar e as minhas notas vai ser aquilo que a gente conversou. Quando voltar com o material, eu vou modificar ela. Está anotado embaixo das notas que eu mandei, tá bom? Quando eu receber as notas dele, eu vou anotar. Deu para Deu sim, Zé Correia. Conseguiu entender muito bem. E vou acompanhar aqui o que ficar. Aí quando eu chegar aí, eu vou vendo minha noção no diário. Beleza? Tudo bem. Tudo bem, Zé Correia. Falou, obrigado. Só para lembrar que é o professor do segundo ano que falta, caso a gente consiga adiantar um pouco. Peraí, tô conferindo aqui. Só. Só de licença e a Marli que eu acho que não vem, né? Ela falou que ela tem aula na outra escola e não vinha. Tá completo o quadro, Renato. Completo o segundo ano, né? Ah, mas tá faltando. Isso, tá completo. Zé Correia, Juliana, José Carlos, Roberto, Márcia. Ah, falta o Luiz. Vou chamar o Luiz, peraí. Professor Luiz, professora Márcia, professora Dalila, professor Fábio, professora Bruna, Toneto, Robson, Zé Correia, Jefferson, Robson e Robson.
Pessoal, como o Luiz ainda não chegou e parece que ele vai só chegar às 9, vou mostrar de novo como você preenche a chamada. Vou mostrar aqui no computador e vou mostrar no celular de novo, tá? João, posso te fazer uma pergunta? Pode. Se eu estou no Microsoft oficial, no meu e-mail oficial, não está consumindo meus dados, é isso? Consome sim. Ah, consome os dados. Não é que eu tenho dado liberado. O que eu tenho é o pacote liberado, não dados. É o pacote. Só o centro de mídias e o diário de classe são patrocinados. Ah, tá bom. O Luiz vai chegar só às 9, então, porque daí eu estava pensando em sair e retornar para economizar dados, entendeu? Sim. Você não está no Wi-Fi? Não, não tô. Eu tô na Tabatinga. Tô no celular. Entendi. Gente, travou tudo. João, posso fazer uma pergunta? Eu estou com 3 alunos que não tá. Eu sei que não é a hora, não é o momento, mas eu queria perguntar isso para você. Estou com 3 alunos que não estão conseguindo acessar o aplicativo de jeito nenhum. E aí, o que a gente faz? O que a gente faz? Você está ouvindo, João? Peço desculpa a todos, meu computador travou. Eu não ouvi sua pergunta, Márcia. Eu voltei aqui no celular. Estão me ouvindo? Estou sim, João. A pergunta foi a seguinte, eu estou com 3 alunos que não estão conseguindo acessar o centro de mídias. E aí, o que a gente faz? Espera aí, hoje não é dia de falar disso.
Não, Vamos falar eu sei disso, é que estava no parado, dia de aí hoje. A gente vai tá, pensar nisso ainda. Aí um outro momento daí você me responde, tá bom? Obrigada. Gente, tô caindo hoje, viu? Acho que a minha internet que tá ruim também. Calma, Acho que a minha internet que... Vai dar tudo certo, calma. Voltei? Tá, voltou, tá normal. Minha internet caiu. Ó, vou compartilhar a tela do meu celular pra vocês verem onde é a chamada, gente. Não é para escrever o nome ali. Quando você vem aqui, você clica aqui embaixo, tem ó, vários botões. Você clica em equipe, equipe Escola Áurea, tem aqui Conselho de Ano e Série. Você clica no nome, vai aparecer isso aqui. Você vem aqui, ó, tem um formulário, você só clica em presente e enviar. Na hora que você fizer isso, já vai aparecer seu nome, todos os seus dados numa planilha que vai vir para mim e eu vou mandar para a diretoria de ensino, tá bom? Então você clica presente e enviar voto. Não precisa escrever o nome aqui embaixo. É só clicar presente e enviar voto. Lembrando que sempre que você entrar no aplicativo, você abre o aplicativo, o Teams, você verifica se você está no perfil acadêmico e você sempre vai ver dentro da equipe os canais. Nós estamos hoje no Conselho de Ano e Série, né? Então, Conselho de Ano e Série, se você quiser entrar direto na reunião, é só clicar nesse desenhozinho aqui de uma câmera de vídeo, ó. Já vai direto para a reunião. Ó, é que eu já estou na reunião, tá? Então, entra no acadêmico, perfil acadêmico. Se você clicar nisso, você vai perder todas as funcionalidades, tá? Perfil acadêmico, equipe Escola Áurea, Conselho de Ano e Série, presente e enviar voto. Estou reiniciando o PC aqui, se der tempo eu mostro. Se o professor Luiz chegar, a gente vai para retomar o conselho de classe. Quando a gente está na conversa, eu desativo o microfone de todo mundo, porque senão fica recortando o áudio de quem está falando, de quem está com a vez da fala, tá? Se você puder desativar quando você não estiver falando, também ajuda a gente. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Luiz. Chegou aí?
Luiz. Luiz, dá um sinal de vida aí. Você está escutando? Vamos testar se a conexão está melhor. Tá dando para ouvir? Ah, estamos ouvindo sim. Tá baixinho, mas estamos ouvindo sim. Estiver usando o celular. Eu só não sei se eu consegui acertar o presente lá na entrada lá, mas tá tudo certo. Deixa eu ver isso aí. Vai ficar tranquilo. Tudo bem? Tá. Então acho que tá o quadro completo aí, né? Então vamos só retomar os procedimentos. Vamos iniciar então o segundo ano, e aí vai ser o direto, segundo ano A e B. E aí retomando só o procedimento aqui, e como bem lembrado, Paulo. Então, professor, você disse o seu nome, a disciplina que você dá aula, ou as, e as duas salas, tá? Ou o segundo ano que você dá aula, se é o segundo A ou o segundo ano B, ou os dois. E aí explica rapidamente se você conseguiu fechar ou não conseguiu fechar as notas, quais foram os critérios que você usou, tá? Como a gente falou naquela vez, já estava organizado, mas só vamos estabelecer esse protocolo para ficar mais fácil então. Tudo bem? Então aí a gente vai começar a seguir na mesma ordem. Só a ordem alfabética aqui está mais fácil. Então a gente começa com a Dalila. Peraí, para mim está organizado diferente aqui. Não sei como é que tá, mas eu vou seguir a minha organização e aí eu falo o nome. Eu falando o nome do professor, então só fala qual é a sua disciplina, né? Porque aí fica mais fácil. Tudo bem? Dalila, você pode começar. Então, só vou repetir para a gente lembrar. Ok. Bom dia novamente a todos. Como é que você usou para fechar a nota e as salas que você dá, os segundos que você dá, por favor. Tá. Bom dia novamente a todos. Eu sou Dalila Munhoz, professora de História do segundo A e do segundo B. Eu fechei as notas das duas salas porque eu tinha atividades e alguns pequenos trabalhos feitos antes do início da quarentena. Então, eu tinha visto no caderno, então eu consegui fechar as notas. Eu sei que nem todos entregaram o trabalho, mas fazendo uma avaliação, uns entregaram uns, outros entregaram outros, eu pude fechar a nota do segundo bimestre para todos. Ok. Obrigado, Dalila. Próximo aqui na minha lista está o Jefferson. Oi, pessoal. Jefferson, né? Sociologia. Tenho os 2 segundos anos e eu estou no mesmo esquema do primeiro ainda, gente. Porque, além de eu ter aula de quinta e de sexta, eu não consegui fechar nota da maioria. Então, como eu falei nos primeiros, eu não vou inventar nota. Então, eu vou aguardar a melhor oportunidade para poder fechar as notas. Tá ok? Ok, Jefferson, obrigado. Valeu. José Bento, novamente. Por favor, professor. Professor José Bento. Então depois coloco ele aqui no final. O professor José Carlos, por favor. Alô. Opa, bem, estamos ouvindo, pode falar. Sou eu. Estava falando sozinho aqui, pensando que tinha aberto o microfone. Então, preste atenção. Como eu falei anteriormente, eu acho mais justo, né, já que o sistema vai ficar aberto, não é uma necessidade de fechar a nota, né, nesse tempo, nesse exato momento. A gente aí está com a CMSP agora, no chat, né? Então, acredito que aqueles que entregaram parte das atividades vão entregar o que faltou, e aqueles que nada entregaram, torcer para entregar, e aí a gente fecha a nota de uma maneira mais justa, ok? Obrigado, professor José Bento. José Carlos.
Eu sou o professor José Carlos, de Biologia, do segundo A e do segundo B. Então, o meu procedimento para fechar algumas notas dessas duas turmas foi usando o mesmo critério que eu usei para os primeiros anos. Aqueles que tinham entregues algumas atividades, eu usei como nota. Caiu aqui, José Carlos. Caiu. Continuando. Voltou. Eu usei como nota e atribuí algumas notas. E como eles apresentaram só uma atividade, eu acabei fechando só 50% da nota. E vou aguardar o retorno para fechar depois com o total uma nota mais justa. Então, e lá no campo observação, eu coloquei exatamente isso, tá? Que eu fechei as notas com as atividades entregues anterior ao período de distanciamento social e os alunos que ficaram sem notas serão avaliados em um outro momento. Esse foi o critério que eu usei para os segundos anos. Obrigado, professor. O próximo aqui é a professora Juliana. Professora Juliana, eu sou professora de Química do segundo A e do segundo B. Para essas duas turmas, eu tinha bem mais do que a metade fizeram atividades que eu passei no período que a gente estava presencial, né, e também as participações em aula. Então, eu utilizei a nota dessa grande maioria de alunos, né, que tem as atividades feitas para fechar uma média, e os outros que não fizeram, não me entregaram, eu deixei em branco para avaliar posteriormente, quando for possível. É isso. Certo, obrigado, professora Juliana. Professor Luiz, sua vez. Bem, bom dia a todos. Professor Luiz Carlos, professor de matemática do segundo ano A e B. Bem, eu tinha algumas atividades com os alunos dos segundos anos, das duas salas, ok? Poderia até fechar, mas eu vou aguardar o retorno, porque existem algumas brechas. Para ser mais justo com os alunos, eu vou esperar para entregarem os trabalhos todos certinho no retorno, para eu fechar essas notas que fica mais coerente. Obrigado, professor Luiz. Professora Márcia, você tem aula com o segundo ano? Eu tenho. Professora Márcia, eu sou professora do projeto de vida do segundo A. Eu fechei com trabalhos que eles me entregaram antes, tá? Só isso. Tudo bem, obrigado, professora Márcia, desculpa. Professor Maria, acho que não tem aula com o segundo ano, né? São só os oitavos mais tarde. Professor Roberto, por favor. Sou o professor Roberto Galvani Felipe, do segundo A e do segundo B, professor de Física. Eu fechei as notas, 50% da nota, com a participação dos alunos em sala de aula na resolução de exercícios. E as anotações que eu tinha de cada aluno. E os outros 50% da nota eu vou deixar para fechar no retorno, quando me entregarem a atividade. Obrigado. Valeu, professor Roberto. Professor Robson, pode participar agora. Oi, você já tinha me chamado já? Não, chamei agora. Ah, tá, não, porque deu um treco aqui, saiu todo o som bem na hora que eu sabia que ia ter que falar. Bom, dentro do que a gente vem conversando aí nas reuniões de ATPC, tudo, analisando, é o seguinte, eu não deixei nenhuma nota fechada pelo fato de
como a gente trabalhou o primeiro bimestre ainda de forma remota, a gente mandou atividades, ainda não tem o retorno, eu vou ficar aguardando, então, chegar até a mim para poder ter uma noção daquilo que eu quero fazer, né, assim, tipo, como nota. Eu até no segundo A e no segundo B, desculpa até eu não falei, não me identifiquei, né, sou professor Robson Teles, do professor de língua portuguesa do segundo A e segundo B. Então, daí, continuando, então, eu tinha 2 campos de avaliação que conforme eu vou fazendo as atividades com eles, eu já ia colocando no meu diário online, e aí eu só tinha esses 2. No segundo A, pode até estar aparecendo como nota fechada, mas eu queria deixar esclarecido que ali não é a nota real, certo? Porque ela fechou porque eu tive que... Eu dei uma ajuda uma semana atrás, se eu não me engano, na parte de tecnologia ali, eu compartilhei minha tela e comecei a mostrar como é que se faz para fechamento, né? Então, o segundo A aparece lá como uma nota fechada, só que eu não mexi ainda com a questão de compensação de faltas, nem nada, então eu vou dizer que aquela nota que está no segundo A não é verdadeira, não vou constar ela como no conselho. E no segundo B também não fechei. Tá? Então eu vou esperar o momento oportuno e eu vou fazendo as anotações conforme eu vou conseguindo dos alunos. Muito obrigado, professor Robson. Mais alguém no segundo ano? Ou são só esses professores? Tem o Zé Correia, mas eu acho que ele está com um problema de conexão, que está em espera, não sei o que aconteceu. Zé Correia, tá escutando aí a gente? Foi todo mundo, além do Zé Correia? Edmila tem aula no segundo ano? O professor Bento está com o braço em pé. Professor, palavras? Não.